Olá, boa tarde a todas e a todos. É uma grande honra e alegria receber você, Carol, aqui na Foresp, na Diretoria de Empreendedorismo Feminino. E na feira, você é uma inspiração, uma referência para todas nós mulheres, mães, e uma pessoa que batalha, que luta de verdade, efetivamente, não só pela causa das crianças e dos adolescentes, mas também por toda uma sociedade, pela causa da mulher. E você, sempre que a federação precisa, pede uma parceria para que você lute também pelo setor, você está sempre disposta a ajudar. Então, é uma honra e uma alegria. Eu sei que seu tempo é curto e você ter prestigiado a gente estar aqui hoje. Viramos grandes amigas, então eu vou te chamar de Carol, porque eu não consigo falar Ana Carolina Oliveira, mas eu tenho muito orgulho de você ser uma vereadora da cidade de São Paulo, porque a gente precisa de muito mais vereadoras e vereadores como você, de verdade, com ética, com lealdade, com competência na Câmara Municipal. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto maravilhoso que você tem, que é o Silêncio que Grita. Sim, muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, de poder falar também. Uma honra representar as mulheres também nesse cargo. Eu acredito que, falando um pouquinho de política, antes de falar do meu projeto, a gente tem essa coisa da mulher não estar nesse lugar ou não querer e achar que não pertence a esse lugar. O primeiro recado que eu quero deixar aqui, assim, e não somente enquanto política, mas também enquanto mulher. O nosso lugar é onde a gente quiser realmente, só que a gente também precisa estar preparada, capacitada para que a gente possa ocupar esses lugares com maestria, né? Não adianta ser uma mulher e ocupar um cargo por uma cota, que isso eu não concordo, mas sim porque a gente tem competência, porque a gente tem capacidade, e hoje ser vereadora, estar vereadora aqui na cidade de São Paulo, para mim, é uma honra e grande importância do trabalho que a gente vem fazendo. O meu trabalho, o projeto que eu lancei agora em maio, né, que veio basicamente no Maio Laranja, que é do combate contra a violência e a exploração e o abuso sexual infantil, infanto-juvenil, que é um assunto que assola, assim, a sociedade como um todo, né? E ele não tá só na rua, ele tá dentro de casa, ele tá dentro dos lugares que a gente menos pode imaginar. Então, o projeto trata sobre isso, é o projeto hoje que eu diria que é a menina dos meus olhos, porque ele tem, graças a Deus, chegado muito longe, e esse é o objetivo, fazer esse combate, principalmente essa prevenção. Carol, inclusive, você foi muito além, né? Você foi parar lá no Marajó, você pôde ver de perto a exploração e o abuso que acontece, que se aqui é horrível, imagina lá. Em relação ao que você falou, realmente a violência acontece 80% dentro da nossa própria casa. Isso é fato, eu fiquei um tempo, há 20 anos atrás, quando eu comecei a advocacia, eu pude atuar no Centro de Educação e Referência à Criança e Adolescente. Eram 800 mil processos ano. Eu até saí, porque realmente para mim foi muito difícil ver tudo isso. Mas eu quero que você saiba que a gente está juntas nessa luta. A federação está com você. Eu, como mulher, como mãe, como advogada, você conta sempre comigo, porque essa luta é de toda a nossa sociedade. E acredito que a gente tem grandes projetos para fazer, inclusive nessa área do turismo, em relação a isso. A gente pode capacitar esses líderes, né, com os jovens de primeiro emprego, para que entendam e que tenham a sensibilidade de sentir se aquele jovem está numa situação de vulnerabilidade, se aquela criança ou aquele adolescente está passando por alguma situação de risco, e é capacitando a nossa sociedade toda, né? Não só esses líderes, mas a gente tem que começar de alguma forma. Inclusive, eu sou a favor de capacitar dentro das escolas, como eu falo do projeto das mulheres, dessa capacitação, a gente tem que lutar muito por isso. E em relação às mulheres, como você disse, eu concordo com você, eu tenho falado muito isso. A gente tem que dar espaço para as mulheres que sejam capacitadas para ocupar esses espaços e realmente estejam capacitadas em relação à defesa das mulheres, porque nossa sociedade, toda a nossa sociedade, a gente nasceu nessa sociedade machista,
homofóbica e racista. Então, todos nós estamos em fase de desconstrução. E não adianta a gente apoiar a mulher a qualquer custo, porque amanhã a gente não sabe se essas mulheres vão estar realmente defendendo as nossas mulheres, as nossas crianças, e vão estar apoiando os nossos projetos. Então, muito importante a sua fala. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua ida ao Marajó, do seu projeto, que você começou com o Maio Laranja, do futebol também, né, que a gente sabe que acontece muito. Eu queria ouvir você. Então vamos lá, a minha ida ao Marajó, muitas pessoas me questionaram que eu, como vereadora da cidade de São Paulo, fui parar no Pará. O que eu fui fazer no Pará? Na verdade, eu estive no Pará por um convite do meu partido para me tornar embaixadora do Podemos Mulher, que é o meu partido. Então foi uma honra estar lá e também recebi um convite do senador para emendar para a Ilha do Marajó, dado o projeto que eu tinha lançado. Então o projeto foi lançado em maio e isso aconteceu em junho. Então estive na Ilha do Marajó. A Ilha do Marajó é uma realidade, tudo aquilo que vocês veem na televisão, nas notícias e que acontece por aí, ela realmente é uma realidade. E uma realidade, me parece que muito mais distante daquilo que a gente imagina, né? É mais feio, é mais horroroso, é mais triste. Só que o objetivo de levar o meu projeto não era para simplesmente transformar a Ilha do Marajó e achar que eu cheguei lá levando uma solução que todo mundo sabe que acontece, que todo mundo tem uma solução. Mas era algo, uma semente que a gente foi plantar com aquelas crianças das escolas, através dos institutos que nós visitamos, porque é uma semente que a gente planta. A gente entende, dentro do meu projeto, dentro do meu mandato, que na primeira infância é onde você constrói cognitivamente essa criança, onde você constrói um futuro e é a base de tudo. Então, trabalhar a conscientização com essas crianças para que elas se tornem futuros adolescentes e futuros adultos potenciais a não passarem por essa situação e não serem os abusadores foi o foco da minha ida ao Marajó. Falando um pouco da capacitação dessas mulheres, seja de mulheres, sejam de homens, e seja de qualquer profissional, principalmente esses que estão em cargos de liderança, falando sobre o meio que nós estamos aqui falando hoje. Isso é muito importante porque o turismo também é algo que envolve isso. O turismo é um momento onde as pessoas estão, de uma certa forma, mais tranquilas e mais vulneráveis. E não é que a gente quer levar a causa para as férias ou que a gente quer levar a causa por qualquer ambiente do turismo. A gente quer que as pessoas tenham um olhar criterioso. Como olhar e, se isso acontecer no seu ambiente, como eu abordo, como eu falo, como eu tiro algo daquilo, para que a gente não tenha possíveis vítimas, porque tudo isso é um escândalo, tudo isso é sempre uma situação muito mais difícil que, com esse olhar, a gente talvez possa prevenir e não ter que depois cuidar de traumas. Então, diante de todo esse cenário, a capacitação de mulheres, levar para todos os lugares essa capacitação e esse olhar é fundamental para que a gente não tenha traumas futuros. Porque se a gente pegar dentro da nossa sociedade hoje, dentro do seu hall de amigos ou onde quer que a gente esteja, toda pessoa já passou por algum tipo de abuso. E quando a gente fala de abuso, a gente não fala de um mais profundo, a gente começa com um abuso sutil que eles acontecem, seja com as crianças ou até com as próprias mulheres nos ambientes. Então é isso que o meu projeto quer levar, que eu quero levar enquanto pessoa física, enquanto pessoa jurídica, o projeto para que ele caminhe longe e saiba que eu vou estar sempre aí na parceria com a federação, na parceria com vocês, para que esse projeto possa alcançar cada vez mais pessoas. Sim, e é muito interessante que você começou agora a ir aos estádios de futebol. Você me perguntou do estádio, desculpe. A gente realmente estive nos estádios de futebol. Posso falar o nome dos times aqui? Pode, todos, mas eu sei que você é corintiana. Não tem problema, eu sou corintiana mesmo, mas não foi no meu clube que eu estive. Entrei com o meu projeto com crianças da comunidade, com as faixas de conscientização dentro do Morumbi, para que a gente pudesse levar isso para a torcida. E eu sei que você, né, me levou no seu time do coração no Palmeiras, estive lá. Até falei para ela que por algum momento assim passou pela minha cabeça poder me tornar palmeirense, mas está distante. Não, a gente afastou isso. E
levar o projeto para dentro também, porque você percebe, a gente já falou aqui, de estar em lugares vulneráveis, de estar na associação, de estar no time de futebol. Então, qual foi o objetivo também do Palmeiras, além de entrar com uma faixa no estádio e impactar somente aquelas pessoas, para que a gente pudesse trabalhar e fazer esse projeto dentro da base, dentro dos times de base. A gente diz muito sobre abuso em relação às meninas, mas a gente sabe o quanto esses meninos que desde pequenos, 10, 11, 12 anos, já estão longe da sua família, vivendo nesse ambiente, vivendo de uma forma mais vulnerável e querendo uma esperança, né? Eles veem ali no futebol uma esperança de um futuro melhor. Então, muitas vezes, como a gente já viu muitos relatos também, esses meninos querendo uma oportunidade de vida, uma oportunidade de mudar de vida. Então, acontece nesse meio muita chantagem que tornam esses meninos aí com traumas também, simplesmente para poder chegar onde eles querem, que é ter um sucesso na vida. Então, muito importante esse projeto. O Palmeiras realmente abraçou essa causa e nós estamos entrando lá com o nosso projeto também para levar não só para o time oficial, mas também para os times de base, os times femininos e assim por diante. Sim, agora com certeza nós vamos conseguir levar esse projeto para o nosso clube, que é o Corinthians. E aí eu brinco porque assim, não importa o time que você torce, o que importa é toda a sociedade abraçar essa causa. E a gente sabe, porque quando a gente trabalha com isso e chega nos ambientes, a gente vê pelo olhar, pela forma de se expressar, e muitas das vezes que você já teve essas reuniões, a gente acaba recebendo denúncia, inbox, né? Até pelo Instagram, eu pude ser testemunha disso. Então, as pessoas gritam por socorro, né? Mas elas precisam se sentir seguras para quem elas podem gritar. Exatamente. E o que a gente fala dentro do projeto não é somente levar essa orientação para as crianças, que é o mais importante, mas que nós adultos tenhamos esse olhar. Isso parece que acontece muito longe da gente. Isso parece que acontece só na casa do vizinho ou só na televisão. Então, ter um olhar criterioso para atitudes, para movimentos e para muitas coisas que acontecem, ele é muito importante. E às vezes a gente mesmo sabe como fazer. E em relação ao turismo, como você havia dito, tem tudo a ver, até porque a pedofilia está em todo lugar, né? Então ela está dentro das escolas, ela está dentro dos clubes, ela está dentro dos hotéis, ela está dentro das recreações infantis. E quando a gente fala sobre, a gente inibe um pouco o abusador, porque ele fala, opa, aqui tem pessoas orientadas e informadas e aqui vai ser mais difícil a minha atuação. E é isso que a gente quer cada vez mais. Então, de mãos dadas, juntas, você conta 100% comigo. O que eu puder fazer, a gente abrir essas portas e você está dentro desses ambientes, passando essa informação, capacitando esses lugares, para que a gente tenha uma proteção maior às nossas crianças e nossos adolescentes. Você pode contar comigo, com a federação, com a Comissão da Mulher Advogada, em nome da Mayra Reca, que ontem entrou em campo no São Paulo, também com a faixa da violência contra as mulheres, e também vamos aí espalhar tudo pelos outros times de futebol. Tivemos reunião ontem no Corinthians, já tivemos no Palmeiras, e acho que unidas a gente pode aí construir uma defesa maior e uma capacitação maior para que as pessoas tenham esse olhar e essa sensibilidade. É sobre isso. Eu quero agradecer a oportunidade, quero saber que vocês podem contar comigo, não só com o meu mandato de vereadora, mas como Ana Carolina, pessoa física também, que leva esse projeto adiante, porque esse projeto, ele independe da vereadora, né? Esse projeto, eu inclusive lancei a campanha para angariar apoiadores fora da nossa cidade, fora do nosso estado, para que as pessoas possam levar essa campanha cada vez mais longe. Então saibam que vocês podem contar comigo, contar com o meu mandato, a federação, a equipe de hotéis. Eu estou sempre disponível pela causa também. Obrigada, Carol. Foi uma honra, uma alegria essa conversa com você. É sempre bom estar falando com você e conta com a gente. Obrigada.